E chegamos agora ao capítulo 9: Como usar a força de vontade. Para começar a enriquecer de forma científica, você não pode aplicar a força de vontade em coisas fora de si mesmo. De fato, você não deve fazer isso. É errado direcionar seu desejo para que outras pessoas façam o que você quer que seja feito. Coagir as pessoas por meio do poder mental é tão errado quanto forçá-las fisicamente. Se forçar os outros a fazer as coisas por você, por meio da força física, as reduz à escravidão, obrigá-las por meios mentais acaba sendo a mesma coisa. A diferença está apenas no método de coerção. Se chamamos de roubo a apropriação de bens alheios mediante violência, então a apropriação de bens alheios por meio da força mental também deve ser considerada roubo. Em princípio, não há diferença alguma entre os dois atos. Você não tem direito de usar sua força de vontade sobre outra pessoa, nem que seja para o bem dela, pois você não sabe o que significa o bem dela. A ciência do enriquecimento não exige que você, de qualquer forma, use qualquer poder ou força sobre qualquer outra pessoa. Não há a mínima necessidade de fazê-lo. Na verdade, qualquer tentativa de usar sua vontade sobre os outros tenderá a destruir o seu propósito. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas, a fim de obrigá-las a chegar até você. Então, ali em cima, bem no início do trecho que eu acabei de ler, Wallace D. Wattles, ele diz pra gente que se roubar no plano físico é errado, se coagir outra pessoa no plano físico é errado, o mesmo acontece no plano mental. Aqui a gente se lembra da lei da correspondência. Do que está em cima é como o que está embaixo. Então, se algo não deve ser feito no plano físico, também devemos evitar de fazer no plano mental. E aí nós não precisamos aplicar a nossa vontade às coisas tampouco, para obrigá-las a chegar até nós. Isso seria como tentar coagir Deus. Olha só, ele diz isso no próximo parágrafo. Isso seria o mesmo que tentar coagir Deus, e por isso seria tolo, inútil e totalmente desrespeitoso. Assim como você não precisa usar sua força de vontade para que o sol nasça todos os dias, você também não precisa obrigar Deus a dar-lhes coisas boas. Você não precisa usar sua força de vontade para conquistar uma deidade hostil ou para obrigar que forças refratárias e rebeldes realizem suas vontades. A substância é sua amiga e está mais ansiosa para dar-lhe o que você quer do que você está para receber. Gente, essa frase me acompanhou durante todo o meu processo de busca pela prosperidade. Então, eu sempre repetia isso para mim, você pode fazer o mesmo. Mas de que Deus é meu amigo e está mais ansioso para me dar do que eu para receber. Isso trazia uma paz no meu coração. Eu vou até resgatar essa frase para sempre repetir a partir de agora novamente. Isso me trazia uma paz, uma calma, de que eu só precisava continuar o meu processo, que se eu ainda não tinha no plano físico, é porque eu ainda não havia me tornado a pessoa que consegue conquistar isso no plano físico. Eu ainda precisava evoluir. E aí, quando a gente pensa o que Deus, o que a substância primitiva quer de nós, que a gente evolua. Ou seja, Ele quer fornecer para a gente os nossos desejos. Se ainda não chegou, só significa que você precisa continuar o seu processo e, consequentemente, continuar a sua busca por evolução. Para enriquecer, você só precisa usar sua força de vontade sobre si mesmo. Então, não é sobre você ficar chateado com Deus porque seu desejo ainda não chegou. Ou ficar discutindo com Deus mentalmente porque está demorando demais, para o outro chegou mais rápido, para você está levando mais tempo. Não é isso. Dessa forma, você estaria, como disse Wallace D. Wattles, coagindo Deus, indo contra Deus, usando sua força de vontade contra Ele. Mas, na verdade, você só precisa usá-la sobre si mesmo. Quando você souber o que pensar e fazer, então deverá usar sua força de vontade para obrigar-se a pensar e fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da força de vontade para conseguir o que você deseja. Use-a para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter-se pensando e agindo do modo certo. Não tente projetar sua vontade ou seus pensamentos ou sua mente para o espaço externo para que ela haja sobre as coisas ou as pessoas. Mantenha sua mente em sua residência própria. Ela pode realizar mais lá
do que em qualquer outro lugar. Ou seja, você precisa usar a sua força de vontade para pensar e agir da maneira certa. É desafiador pensar a verdade diante de circunstâncias que nos dizem o contrário. É claro que é desafiador você pensar em abundância, em prosperidade, quando sua conta está no vermelho, quando você está em uma situação financeira difícil. E é aí que começa o uso da sua força de vontade. Então, pega toda essa força que você tem, que todos nós temos, e use para pensar da forma correta. E use para agir da forma correta que o Wallace D. Wattles está trazendo aqui pra gente. Então, evite escutar, ler, estudar coisas que te puxam para baixo, coisas que fazem você ir para o caminho contrário. Não fique pensando em problemas financeiros, não fale sobre pobreza. Use a sua força de vontade para focar toda a sua energia na prosperidade, na riqueza. Use sua mente para criar uma imagem mental do que você deseja e para agarrar-se a essa visão com fé e propósito. E use sua vontade para manter sua mente trabalhando no caminho certo. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, pois gravará apenas impressões positivas na substância e as neutralizará ou cancelará por meio de impressões negativas. Então, a gente precisa buscar a constância na nossa visualização daquilo que realmente desejamos. Visualize o que você deseja pela maior parte do tempo e evite impressões negativas. Então, de novo, evite pensar sobre pobreza, falar sobre pobreza, falar sobre seus problemas financeiros, pensar sobre seus problemas financeiros. A imagem de seus desejos, mantida com fé e propósito, é tomada pela substância sem forma e a permeia por grandes distâncias, pelo que sei, por todo o universo. Conforme a impressão gravada se espalha, todas as coisas são postas em movimento para sua realização. Todo ser vivo, todas as coisas inanimadas e tudo que ainda não foi criado movimentam-se para fazer se concretizar aquilo que você deseja. Todas as forças começam a ser aplicadas nessa direção. Todas as coisas iniciam um movimento que levam a você. A mente das pessoas de todo o mundo é influenciada com o objetivo de fazer as coisas necessárias ao cumprimento de seus desejos. E a mente trabalha de forma inconsciente. Tem uma música que diz que o mundo invisível se mexe e a gente nem se dá conta. E é exatamente isso que está dizendo aqui. Então, a partir do momento que você fixa a imagem mental do que você realmente deseja, se concentra nela pelo tempo necessário, o mundo invisível começa a se mexer. Todas as coisas são postas em movimento para que o que você deseja chegue até você. Todo ser vivo, inclusive coisas que não foram criadas ainda, porque nós vimos que, fixando a imagem mental na substância sem forma, ela pode tomar a forma desejada. Coisas novas podem ser criadas, o poder do universo é muito, muito maior do que nós imaginamos. Contudo, caso queira uma prova, você pode gravar uma impressão negativa na substância sem forma. Dúvida ou descrença darão início a um movimento de afastamento para longe de você, assim como a fé e o propósito iniciam um movimento de aproximação em sua direção. Por não entenderem isso, muitas pessoas que tentam fazer uso da ciência da mente para enriquecer fracassam. Todos os momentos perdidos com dúvidas e medos, todos os momentos perdidos com preocupações, todos os momentos em que sua alma está possuída pela descrença, todos esses momentos geram uma corrente que sai de você e impregna todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas são para aqueles que acreditam, e somente para eles. Observe como Jesus insiste nesse ponto da crença. Agora você entende o motivo. Então, é preciso ter fé. É preciso que você não duvide. E aí, isso não vai acontecer 100% do tempo, tá bom? No início, é natural sim que a sua fé ainda esteja balançada. Mas aí qual é o ponto? O que você precisa buscar? Se afundar nesses pensamentos de dúvida? Não. É exatamente o contrário que você precisa fazer. Se por um momento passar pela sua cabeça o pensamento de dúvida, de descrença, não dê ouvidos, não coloque sua atenção nisso. Você precisa ter gatilhos, você precisa observar o que é que aumenta a sua fé. É escutar esse podcast? Então escute mais esse podcast. É
você olhar para a vida de pessoas que tiveram sua vida financeira transformada através desse conteúdo, olhe mais para essas pessoas, converse com essas pessoas, busque identificar o que aumenta a sua fé. Essa conexão com Deus, essa conexão com o divino, busque mais isso. É olhar para a sua própria vida e ver as transformações que já aconteceram a partir desse conteúdo, olhe mais para isso. Use sua força de vontade para que você acredite cada vez mais. Uma vez que a crença é importante, convém que você projeta seus pensamentos. E como suas crenças serão moldadas em grande medida pelas coisas que você observa e pensa, é importante que você controle sua atenção. E aqui a vontade entra em ação, pois é sua vontade que determina em quais objetos sua atenção deve se concentrar. É aqui que você deve aplicar sua força de vontade. Se você quer ficar rico, não deve pensar na pobreza. Se você ficar pensando em seus opostos, as coisas não chegarão ao seu destino. Não há como ter saúde por meio do estudo da doença, ou quando o pensamento está concentrado na doença. Não há como promover a retidão por meio do estudo do pecado, ou quando o pensamento está concentrado no pecado. E por fim, ninguém nunca enriqueceu pensando na pobreza e pensando sobre a pobreza. Não vai ser pensando em escassez, pensando em pobreza que a riqueza vai chegar até você. Quando você está pensando nisso, você está fixando essa imagem mental na substância sem forma e é isso que você vai ter na sua vida. Então, o que você precisa? Se cegar para a pobreza, para as suas circunstâncias, para a sua dificuldade financeira. Você precisa pensar a verdade, que é a prosperidade, que é a abundância, independente das circunstâncias atuais. A medicina, vista como ciência da doença, criou mais doenças. A religião, vista como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, vista como estudo da pobreza, entulhará o mundo com miséria e carência. Não fale de pobreza, não investigue a pobreza, nem se preocupe com ela. Não se preocupe com suas causas, você não tem nada a ver com isso. Sua preocupação deve ser a cura. Não perca seu tempo com caridade ou com movimentos beneficentes. Toda caridade tende apenas a perpetuar a miséria que ela pretende erradicar. Você, na verdade, não precisa endurecer seu coração ou ser cruel e se recusar a ouvir o grito dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza das maneiras convencionais. Deixe a pobreza para trás, deixe tudo o que se refere a ela para trás e tenha sucesso. Eu confesso para vocês que quando eu li esse livro, há um tempo atrás, quando eu me deparei com esses trechos, eu pensei, gente, que horror, que absurdo. Porque aqui ele fala, né, não perca seu tempo com caridade ou movimentos beneficentes. Mas eu estava disposta a fazer exatamente tudo o que estava nesse livro. E eu sugiro que vocês façam exatamente tudo o que está nesse livro. Hoje, como que eu enxergo isso? Se você está em condições financeiras ruins, você nem vai conseguir ajudar da forma como poderia os pobres, porque você não está tendo dinheiro nem para você mesmo. Então, assim, primeiro você precisa colocar a máscara de oxigênio em você. Primeiro você enriquece para que depois você consiga de verdade ajudar outras pessoas. E eu vejo isso muito assim na minha vida. Antes eu realmente não podia fazer tanta coisa assim. Hoje eu já consigo ajudar mais. Então, primeiro, coloque a máscara de oxigênio em você e depois busque fazer os movimentos beneficentes. Você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Então, a minha sugestão é que você siga bem à risca o conteúdo desse livro, porque foi o que eu quis. E lembra do que foi o que eu fiz. Lembra do que o Wallace D. Wattles disse pra gente lá no início do livro, que depois a gente pode filosofar. Então, depois que você enriquecer, você pode retornar aqui a esse livro e ter clareza do que você concorda, do que você não concorda. Mas, por enquanto, a minha recomendação é siga isso. Então, não fale de pobreza, não investigue a pobreza, não se preocupe com a pobreza até que você consiga enriquecer. Fique rico, pois essa é a melhor maneira que você tem para ajudar os pobres. Eu também adoro essa frase. Fique rico, pois essa é a melhor maneira que você tem para ajudar os pobres. E além disso, se você encher sua mente com imagens de pobreza, será impossível manter em sua mente a imagem que trará o enriquecimento para você. Não leia livros ou estudos que ofereçam relatos circunstanciais sobre a miséria dos moradores de cortiços, sobre os horrores do trabalho infantil e assim por diante.
Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias de necessidade e sofrimento. É o que eu digo, todo o conteúdo que nós consumimos faz com que nós formemos imagens mentais na nossa cabeça. O conteúdo que você consome está formando pensamentos em você. Então, você precisa se cercar de conteúdos que irão formar imagens mentais relacionadas ao seu desejo. Então, não fique se debruçando sobre noticiários ruins, sobre tragédias, sobre pobreza, ou é isso que você vai fixar na substância primitiva. Você não tem a mínima chance de ajudar os pobres por meio do conhecimento desses fatos. E o conhecimento amplo desses fatos não leva à erradicação da pobreza. O que leva à erradicação da pobreza não são as imagens de pobreza postas em sua mente, mas as imagens de riqueza postas na mente dos pobres. Você não está abandonando os pobres à própria miséria quando se recusa a permitir que sua mente seja preenchida com imagens dessa miséria. A pobreza não pode ser erradicada por meio do aumento do número de pessoas que pensam nela, mas pelo aumento do número de pessoas pobres que, com propósito e fé, pensam em enriquecer. Ou seja, se antes, quando eu não tinha dinheiro, ficava pensando na pobreza, sabendo de tudo o que estava acontecendo no mundo em relação a isso não estava ajudando em nada, muito pelo contrário, só estava atrapalhando. Como que eu ajudo? Ficando rico. E depois ensinando outras pessoas a enriquecer, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, estou passando esse conhecimento tão rico que pode tirar qualquer pessoa, independente da situação que ela esteja hoje, da pobreza. Estou difundindo esse conhecimento. Assim, eu estou ajudando muito mais os pobres do que se eu ficasse pensando sobre pobreza. Os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. A caridade lhes dá um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou lhes dá algum entretenimento para que esqueçam sua miséria por 1 ou 2 horas, mas a inspiração fará com que saiam da miséria. Se você quiser ajudar os pobres, mostre a eles que eles podem enriquecer. Enriqueça para provar a eles que isso é possível. A única maneira de banir a pobreza para sempre deste mundo é fazer com que um grande e crescente número de pessoas pratique os ensinamentos desse livro. Dentro do The Journey, nós chegamos a conversar lá na nossa aula ao vivo, que muitas vezes nós seres humanos temos medo de brilhar. A gente tem medo de ter sucesso, sendo que quando nós temos sucesso, quando nós enriquecemos, quando nós brilhamos, nós mostramos para outras pessoas que isso é possível. Então, o nosso foco precisa estar aí, em enriquecer e em se tornar inspiração para outras pessoas. É possível ensinar as pessoas a ficar ricas por meio da criação de sua própria riqueza, não pela competição. Quem enriquece por meio da competição joga fora a escada que o levou para cima, deixando todos os outros no patamar inferior. Mas quem fica rico por meio da criação de riquezas abre caminho para que 1000 outros façam o mesmo. Ele os inspira a buscar a riqueza. Você não está demonstrando ter um coração endurecido ou um caráter insensível quando se recusa a ter piedade dos pobres, quando se recusa a enxergar a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar ou falar sobre ela, ou ainda ouvir aqueles que falam sobre o tema. Use sua força de vontade para manter a mente longe do tema pobreza e para mantê-la concentrada com fé e propósito na imagem daquilo o que você deseja. Então, a gente volta naquilo. Aonde que deve estar a sua força de vontade? Deve estar também nesse sentido de você evitar ler, pensar, falar sobre a pobreza. Você deve usar sua força de vontade para pensar sobre a riqueza. Concentrar suas imagens mentais naquilo que você deseja, com fé e propósito. Esse foi o nosso capítulo 9. Nos vemos no capítulo 10, outros usos da força de vontade. Até lá!